Olá, bem-vindos a mais uma exploração visual fascinante. Hoje vamos embarcar numa viagem matemática para descobrir exatamente como as coisas mudam de escala no mundo real. Desde o design daqueles arranha-céus enormes até aos ecrãs dos nossos telemóveis, há toda uma arquitetura invisível a garantir que os objetos mantenham a sua essência, seja qual for o seu tamanho. Vamos descodificar as regras geométricas por trás das chamadas figuras semelhantes e perceber a magia que governa a nossa visão das coisas. Vamos a isto? Para guiar a nossa descoberta de hoje, temos um roteiro muito simples e direto. 1. Mesma forma, tamanhos diferentes. 2. A razão de semelhança. 3. O mistério dos perímetros. 4. O segredo das áreas. E, por fim, 5. Resumo final. Secção 1. Mesma forma, tamanhos diferentes. Bem, pensem um pouco no vosso dia-a-dia. Quando fazemos zoom no mapa digital no telemóvel, quando o cenário de um videojogo se aproxima, ou quando esticamos uma fotografia. O que é que acontece realmente? A imagem cresce ou diminui, certo? Mas não fica distorcida. As proporções estão lá, perfeitas, os objetos mudam de tamanho, mas preservam exatamente a sua forma geométrica original. E é precisamente aqui que a nossa aventura matemática começa. Reparem bem nestes dois pentágonos. Notam como os ângulos lá dentro, marcados com as mesmas cores, batem certo de forma absolutamente exata entre a figura pequena e a grande? Aquele ângulo roxo à esquerda é uma cópia perfeita do ângulo roxo à direita. O que é que isto nos prova? Que a forma principal ficou intacta. Os lados podem ter esticado, mas fizeram-no de uma maneira perfeitamente proporcional. Secção 2. A razão de semelhança. E agora apresento-vos o nosso conceito estrela, a razão de semelhança. Na matemática, adoramos dar-lhe o nome da letra mágica kappa. Basicamente, é um número que nos diz exatamente o quanto uma figura cresceu ou encolheu. E como é que a descobrimos? Super fácil. É só pegar no comprimento de um lado da figura nova e dividir pelo lado correspondente da figura original. Dá-nos a nossa constante de proporcionalidade. Então, como é que lemos este número k? É pura lógica. Se fizermos a conta e o valor for maior do que 1, estamos perante uma ampliação. A figura cresceu, ponto. Por outro lado, se a razão for um número entre 0 e 1, ou seja, 0, qualquer coisa, pimba, ocorreu uma redução. E pensem comigo, e se a razão for exatamente 1? Bom, aí não há truque nenhum. As figuras são 100% idênticas, nem maiores nem menores. Olhando para este exemplo prático, a coisa fica óbvia. Temos o triângulo gigante ABC e o pequenino DEF. A nossa razão K para passar do maior para o menor é de 0,7. Como 0,7 é menor do que 1, confirmamos que é, sem sombra de dúvida, uma redução. E reparem, se quiséssemos fazer o caminho inverso do pequeno para o grande, aí a razão já seria maior do que 1. Tudo se encaixa de forma brutal. Seção 13. O mistério dos perímetros. Esta parte do processo mecânico é muito engraçada. Cá estão os nossos pentágonos de volta. Mas olhem para a matemática a acontecer. Cada lado individual da figura mais pequena está a ser multiplicado por uma razão de 1,5 para criar o lado da figura grande. O lado AB cresce 1,5 vezes, o BC cresce 1,5 vezes e por aí fora. Mas agora chegou a altura de fazermos uma pequena pausa para pensar. Imaginem que isto é um puzzle. O perímetro, como sabemos, é a soma daquele contorno todo, certo? Se nós multiplicarmos cada um dos pequenos lados exatamente por 1,5, o que acham que vai acontecer à medida total desse perímetro? Fica muito maior? Haverá para aqui uma fórmula maluca escondida? A resposta é maravilhosamente simples. Não há cá fórmulas malucas. Graças à famosa propriedade distributiva, o perímetro total da nova figura vai escalar exatamente na mesma proporção que os lados. Se os lados aumentam 1,5 vezes, o perímetro total também só aumenta 1,5 vezes. Linhas a uma dimensão multiplicam-se diretamente pela nossa velha amiga, a razão de semelhança K. Lindo, não é? Secção 4. O segredo das áreas. Ok, agora as coisas aquecem. Vamos olhar para estes dois retângulos semelhantes. Todos nos lembramos de que a área não é só somar as linhas de fora, é multiplicar o comprimento pela largura. Queremos saber a quantidade de espaço plano lá dentro. E aqui, o retângulo maior é claramente uma ampliação do mais pequeno. E aqui está a rasteira monumental que a nossa intuição às vezes nos prega. Se duplicarmos o tamanho das linhas de uma figura, a área lá dentro também duplica? Usando o nosso exemplo, se os lados crescem numa razão de 1,5, será seguro assumir que o espaço interior também multiplicou só por 1,5? O que vos parece?
Surpresa! A matemática tem outros planos. A área da figura final não cresce de forma simples e linear. Ela cresce pelo quadrado da razão de semelhança. Exatamente, as áreas variam multiplicando pelo nosso k elevado a 2. Enquanto os perímetros variam apenas pela razão k, a mudança da área lá dentro é sempre quadrática. E querem saber a razão disto? É super lógico. Imaginem um desenho numa folha quadriculada. Quando calculamos a nova área, estamos a multiplicar o novo comprimento alargado pela nova largura também alargada. Como ambas as medidas cresceram 1,5 vezes, ao multiplicarmos uma pela outra, estamos matematicamente a fazer 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25. Ou seja, a nova área não é 1,5 vezes maior. Tem literalmente mais do dobro do tamanho original. Uma mudança total de perspectiva. Secção 5. Resumo final. Para arrumar a casa, estas são as absolutas regras de ouro que têm de levar convosco. Seja olhar para o mapa de um jogo ou para uma maquete na vida real. Primeiro, os lados das figuras semelhantes vão ser sempre proporcionais. Segundo, os perímetros multiplicam sempre pela razão k. E terceiro, a regra de ouro das superfícies. As áreas vão sempre multiplicar pelo quadrado dessa razão, ou seja, k ao quadrado. Muito obrigado por terem estado desse lado e continuem sempre a explorar o mundo maravilhoso da geometria. Até à próxima!